Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um novo game chamado Ratchet & Clank, que é um novo game aí que tinham lançado para PlayStation 5 somente, porém a própria iSonic Games, em conjunto com a Nixxes, lançou a versão para PC. E é claro que quando a gente fala de PC, algumas coisas mudam e algumas coisas ficaram um pouco bagunçadas quanto a do PlayStation, né? Sendo que no PlayStation a própria Sony, quando fabricou o PlayStation 5, eles fizeram um hardware muito bem adaptado ao jogo, deixando ele com um desempenho excelente. E agora quando traz para o mundo dos computadores, a coisa muda um pouco. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Nessa quarta-feira, dia 26 do mês passado, a iSonic Games lançou o Ratchet & Clank para PC. Já que esse game inicialmente, né, ele veio numa versão somente para PS5 e eles finalmente pegaram e lançaram essa versão para PC. É claro que existem alguns pontos aí negativos que acabam surgindo, né, para PC, já que o funcionamento do PC é um pouco diferente de um console, né, pois num console a própria Sony fez um ajuste, né, no hardware do PS5, fazendo com que o jogo rodasse ele 100% liso, sem nenhum engasgo, e rodasse ele 100% fluido, né? E agora trazendo para o lado dos computadores, a coisa muda um pouco, fica um pouquinho diferente, principalmente quando se trata de unidade, né, de armazenamento e transferência de dados. Tratando a nível de SSD, galera, é o seguinte: segundo o site do meu PlayStation, eles postaram algumas coisas, algumas informações sobre o SSD e como que ele funciona nesse game. E diz o seguinte: o game também, né, segundo eles, foi testado um SSD SATA 860 EVO de 550 MB por segundo, com a intenção de comprovar se os requisitos básicos listados pela Nixxes realmente funcionam. E enquanto nenhuma das peças teve o desempenho exato daquela usada pelo console da Sony, não foi possível fazer uma distinção entre o PC e o console por 80% do gameplay. Ou seja, galera, durante 80% da gameplay não teve diferença de desempenho entre PS5 e PC, basicamente obteve o mesmo desempenho. Isso porque, embora o SSD super rápido do PlayStation 5 faça diferença, ele não é usado de forma plena durante a maior parte do jogo. Enquanto estamos explorando ambientes, batalhando e fazendo desafios de plataforma, o armazenamento escolhido não parecia fazer muita diferença, seja ele um modelo NVMe ou SATA. Ou seja, se você estiver rodando esse game, né, e você tiver uma fase específica, né, explorando ali sem mudar de mapa, né, de repente, sem carregar um outro mapa, ele vai rodar tranquilo, independente se você estiver utilizando um SSD NVMe ou SATA, beleza? Mas aí, galera, é que o jogo muda quando você começa a partir para aquelas fases em que você começa a atravessar aqueles portais e acessar outros mundos. Aí para o PC o jogo muda, pois ele diz o seguinte: no PC, em contrapartida, essas transições trazem alguns engasgos que podem representar um segundo de load ou vários, no caso do modelo SATA usado, que quebra um pouco da imersão, enquanto nas cenas de corte isso não incomoda muito os momentos de gameplay. Essa diferença notável pode irritar um pouco durante uma corrida com o Rivet, por exemplo, e os carregamentos quebraram totalmente a imersão do momento. Ou seja, galera, aquelas fases lá que você vai passando, vai atravessando vários portais e vai acessando diversos mundos diferentes. Infelizmente no PC, por mais que você utilize um SSD SATA ou NVMe extremamente rápido, ele vai pegar alguns segundos ali de loadzinho para poder carregar o próximo mapa. Claro que no NVMe é algo de milésimos de segundos ali que ele para um pouquinho só para carregar a próxima parte do mapa, mas é claro que isso daí de certa forma acaba quebrando, né, a ideia do jogo completamente, que é da imersão, ou seja, é você imergir pelos mundos, de vários mundos diferentes através dos portais rosas, né? Ele vai emergindo, vai passando por vários mapas de forma 100% lisa no PS5. E infelizmente para PC a coisa muda um pouco e acaba acontecendo isso, beleza? E já agora para você que tá com dúvida se dá para rodar esse jogo em HD, a verdade, galera, é que você até consegue rodar, mas você vai ter muita dor de cabeça com esse game, tá? O que acontece? Pelo fato do game ter vários mundos ali diferentes que são carregados a todo momento conforme o personagem vai atravessando os portais ali, né, em sequência, e vai entrando em mundos diferentes. No HD, segundo alguns testes que alguns usuários fizeram, teve momentos do jogo não saber o que fazer e o personagem ficar travado ali, congelado, esperando o HD carregar o próximo mapa antes de passar pelo portal. E já teve até uma certa fase, né, por sorte os criadores criaram um checkpoint para cada fase, e já teve uma fase específica que quando ele foi passar pelo portal, o mapa inteiro simplesmente sumiu e a câmera começou a subir para o céu do game, né? E aí, para poder resolver isso, a pessoa teria que reiniciar de forma manual, né, aquela fase ali para poder carregar o mapa novamente, tudo na memória RAM, né, do seu PC. E aí só quando ele carrega as informações na memória RAM, que aí sim vai começar a rodar um pouco melhor, beleza? Mas o ideal para você rodar esse tipo de game seria você rodar ali
no SSD. E de preferência SSD NVMe para você ter menos engasgos possível, beleza? E agora partindo para as tecnologias compatíveis, que esse novo game, que é um ponto positivo, ele é compatível com monitores ultra-wide, tá? Então se você tiver um monitor na sua casa ultra-wide, ele vai ser compatível, vai conseguir rodar tranquilamente. Uma outra tecnologia também, que é o DLSS, né, das placas de vídeo NVIDIA, que realmente funciona demais, traz muito desempenho para as placas de vídeo NVIDIA aí, né? Então para você que tem placa de vídeo NVIDIA, seja da série 30, série 40, série 20 também deve ter DLSS, você vai conseguir utilizar normalmente nesse game. E o Frame Generation também é compatível, tá? Nesse game você vai conseguir rodar também com Frame Generation, o AMD FSR e o Intel XX também é compatível, né? Que é um novo recurso da própria Intel para placas de vídeo aí da própria Intel que ela tem fabricado ultimamente, beleza? E uma última tecnologia aí é o IGTI, que é um Temporal Direction da própria iSonic Games, né? Que é uma própria tecnologia que vem de forma nativa no game, né? Ou seja, no game você também consegue, na parte de configuração, você consegue configurar o game também. Antes de você abrir o jogo, ele aparece um menu de configurações para você poder realizar algumas configurações, né? De repente até para você poder evitar de botar numa resolução que de repente acaba bugando o seu monitor, né? E quando você abre o jogo ficar aquela tela preta, para você poder evitar isso, ele consegue abrir as configurações antes de você iniciar o game, beleza? Então é uma tecnologia, né, bem interessante, um recurso bem interessante desse jogo. E não só, né, antes de iniciar o game, mas depois que você abre o game, você também consegue fazer alteração de textura ali também durante o jogo. E lembrando que ele consegue alterar a textura em tempo real ali, conforme você vai setando a qualidade gráfica. Então é outro ponto positivo para esse game, tá? Além também de vir com suporte de teclados e controles bem amplo, né? Como o controle de Xbox, ele é compatível, você vai conseguir rodar. Além também de vir com uma função que você consegue rodar aí, que é o chamado DualSense, tá? Esse jogo também ele é compatível com o DualSense. Então se você tiver um controle aí para você poder jogar esse game, você vai conseguir jogar tranquilamente aí, né, esse game, beleza, pessoal? Então assim, galera, esse daí foram as nossas informações sobre esse novo game. Lembrando que o preço que eu vi na Steam tava custando R$249, caso você tiver, né, o interesse em comprar esse game, já está aí o preço. Pode ser que mude futuramente, fique mais caro ou fique mais barato, tá? Pelo menos na data desse vídeo, esse é o preço, beleza? Então galera, esse daí foi o vídeo. Se você gostou, já deixa muito like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e ajuda esse canal a bater uma nova meta aí de 5.000 inscritos. E também fica meu agradecimento, como sempre, a todos vocês que se inscreveram no canal, estão deixando like nos vídeos aí e tá interagindo aqui comigo, beleza? Então é isso, galera, tamo junto e a gente se vê numa próxima.